Olá, crianças! Vamos estudar? Vamos aprender sempre de matemática, páginas 15 e 16. Vamos fazer hoje tabela e gráfico, tá bem? Dando continuidade a esse material que fala sobre os povos indígenas, vamos ler esta sequência 4. Diversidade de povos indígenas. Atividade 1. Cauã, Tainã e Ubiratã realizaram algumas pesquisas na escola sobre os povos indígenas e organizaram uma lista com nomes de alguns desses povos. Perguntaram aos colegas qual etnia eles gostariam de pesquisar. Organizaram os dados com as respostas primeiramente em uma tabela e depois em um gráfico. Complete o resultado da pesquisa indicando o número de entrevistados. Depois é um título para a tabela. Bem, então aqui nesta atividade de hoje nós teremos aqui o quê? Uma tabela e depois na página seguinte nós vamos utilizar esses dados para construirmos o quê? Um gráfico. Mas vamos voltar ao enunciado. O que acontece nessa atividade que eles construíram esta tabela? Foi feito o quê? Uma pesquisa, né? Sobre o quê? Sobre qual etnia que os alunos gostariam de pesquisar, tá? E o que nós teremos que fazer? Nós vamos vamos completar, né? Com o resultado dessa pesquisa, essa tabela abaixo. E quando fizermos tudo isso, nós teríamos que fazer o quê? Dar um título, olhem só. Dê um título para a tabela. Na primeira coluna fala dos povos indígenas, aqui tem diferentes povos. As anotações das opiniões, ou seja, os votos, né, dos alunos e o número de entrevistados. E para contar, nós estamos vendo como que os meninos fizeram as anotações. E aí, diante disso, que nome que a gente pode dar para essa tabela? Vamos colocar etnias indígenas? Pode ser? Então, eu coloquei aqui etnias indígenas. Então, vamos ver agora o número de entrevistados. Como a gente faz para contar? Nós sabemos que quando coletamos dados e fazemos, olha, esse quadrado com risco transversal, olha, nós sabemos que aqui tem 5 votos. Olha, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou precisar contar todas as vezes os risquinhos? Não. O que eu farei? 5, 6, 7, 8. Então, eu sei que aqui foram 8. E aqui, 5 mais 5, 10. Um voto. 5. 5. E aqui, 2. Certo? Então, vamos lá. Se nós olharmos para essa tabela, qual foi a etnia indígena que teve mais votos? Olha, essa daqui, a Chavantes, teve 10. Qual que teve depois da Chavantes? Qual foi a segunda? Guaranis. E qual foi a que teve menos voto? A que teve um só, Caigangues. Essa também teve outros, né? Outros povos só tiveram 2 votos. Tá bem? Vamos então completar o que se pede na página seguinte. Letra A. Qual o povo mais votado? Nós já vimos, né? Qual? Teve 10 votos, Chavantes. Então, o povo Chavantes. Qual o menos votado? Caigangues teve apenas um voto. Os Caigangues. Quantos estudantes foram entrevistados? Como que a gente faz para descobrir esse dado? Nós temos o quê? Que somar todos eles, não é? Olha, vamos fazer cálculo mental? Aqui, se eu pegar 8 mais 2 é igual a 10. Mais 10, 20.
5 mais 5, 10, mais 1, 31. Que povos tiveram a mesma votação? Vocês se lembram? Os terenas e os ticunas, ambos com 5 votos. Os terenas e os ticunas. E vocês conhecem a história desses povos? Olhem aí que coisa interessante para nós pesquisarmos e saber mais sobre eles, não é? Olhem, agora nós teremos a oportunidade de fazer o quê? De ver como é que se constrói um gráfico. Como que se faz isso? Nós temos que coletar os dados aqui desta tabela para conseguirmos o quê? Construir um gráfico. É fácil construir um gráfico? Sim, mas nós temos que levar muitas coisas em consideração. Então, vamos lá. Atividade 2. Tainá, Cauã e Ubiratã vão organizar os dados coletados em um gráfico de coluna, pois acreditam que é melhor para visualizar os dados. Ajude-os a organizar esse gráfico. Muito bem. Então, vamos lá. O que a gente faz quando tem uma malha quadriculada e temos que organizar um gráfico? Primeiro, nós temos que preencher o quê? O eixo vertical e o horizontal. Para isso, nós temos que olhar lá na tabela para nós tomarmos as melhores decisões. Olha, qual é o povo que teve mais votos? Aqui foram Chavantes, 10. Foram 10 votos. Quantos são as tribos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 5 tribos e outras. Então, são 6. Ou seja, por que eu pesquisei tudo isso? Para eu decidir como que eu quero que seja o eixo vertical. Eu posso fazer uma escala de 2 em 2, porque o povo que tem mais votos tem 10. Se eu fizer uma escala de 0, 2, 4, 8, olha, 2, 4, 8, 10. O gráfico mais alto ficará aqui. Mas eu quero um gráfico que use bem essa malha. Então, eu não vou usar a escala de 2 em 2. Eu vou usar de 1 em 1. Então, olhem só. Aqui no eixo, eu tenho que colocar quem? O 0. Gente, o outro número, o número 1, eu vou colocar na linha. Outro dia que vocês fizeram um gráfico, vocês colocaram no meio. Não pode, tá? Olha, 1, aqui nesse outro, 2, estão vendo? Nesta linha aqui, 3. Não se esqueçam de fazer o risquinho para ficar bem representativo, tá? Senão, tem gente que acha que está aqui no meio e depois não sabe como colocar a quantidade. Bem, então, o meu gráfico ficou com uma escala de 0 a 12, está contando de 1 em 1. Agora, eu vou colocar aqui quem? Os povos. Quantos povos são? 6. Quantas colunas eu tenho? Será que eu já tenho que começar a colocar tudo aqui apertado? Ai, fica feio, hein? Olha, eu contei, tem 16 colunas. Bem, se sabemos que tem 16 colunas, como que nós podemos planejar onde colocá-las? Nós vamos pular uma só? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, o gráfico ficará aqui. Vai sobrar todo esse espaço. E se nós pularmos 2 colunas? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fica bem distribuído aqui nessa malha. Então, vamos lá? Vou começar, então, colocar o nome da primeira tribo aqui, segunda e assim por diante. Olhem só. Diferentemente, aqui nas linhas onde eu tenho que colocar as quantidades de votos, os nomes das tribos
eu tenho que colocar dentro da coluna. Vocês observaram isso? Não é na linha, é dentro da coluna. E olha, a prof fez tudo a lápis primeiro, planejando para depois fazer com lápis de cor, colorir e tudo mais, certo? Agora vamos olhar a quantidade de votos? Povo Guaranis, 8 votos. Se o povo Guarani tem 8, olha, o gráfico vem até onde? Até aqui, onde está o número 8. Ó, coloquem a régua e olhem, tá? Até aqui. Povo Chavantes, 10 votos. É o povo que mais tem votos, olha. Então, eu vou olhar na coluna... Vou até lá onde tem o quê? O 10. Por enquanto, a Pro está marcando com lápis preto, de escrever, para depois eu passar o lápis de cor. Só estou planejando. Caigangues. E assim por diante, certo? Bem, então, depois de ter planejado, o gráfico, para ele ficar bem distribuído na malha quadriculada, com os nomes, para saber exatamente de qual tribo que estamos falando, ele está pronto. E, como disse as crianças, eles acreditam que é mais fácil visualizar aqui no gráfico. E não é? Se nós olharmos qual que tem menos voto, olha como está claro. Quem teve mais votos? Muito simples, né? E olha, para conferirem, o povo Chavantes, olha, 10 votos. Está na linha do 10, certo? O Guaranis, 8 votos, certo? Olha, na linha onde tem a escala do 8. 5 votos, ó, não eram 2 tribos? Olhem aqui. E outros com 2 votos. Certo? A Pro não quer gráfico amontoado, mal feito, pois nós temos que colocar de uma forma que seja possível visualizar esses dados. E aí, diante de tudo isso, podemos dizer que o gráfico está pronto? O que vocês acham? O que está faltando? Título. Olhem só o título que a Pro colocou. Etnias indígenas, que é o mesmo da tabela, votadas. Não foi isso que aconteceu lá? E foram votadas por quem? Pelos alunos da turma, do Cauã, Tainá e Ubiratã. Eles escolheram essas tribos para fazer suas pesquisas. E também acrescentei o quê? A fonte. De onde eu tirei esse gráfico? Pesquisa na escola de Cauã, Tainá e Ubiratã. Essas informações são importantes. Lá na tabela, a Pro não colocou porque já tem o texto ali ao lado falando de tudo isso. Tá bem? Entenderam? Gostaram? Espero que sim. Se quiserem, podem curtir o vídeo e compartilhar, tá bem? Beijos!